Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Centro Acadêmico, de fazer parte desse evento que está sendo organizado e elaborado por eles. Meus parabéns por essa iniciativa e pelo evento que vocês estão fazendo. Me senti muito feliz e lisonjeada de fazer parte desse evento. Bom, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, né, qual seria um tema interessante para eu trazer para nós, né, fisioterapeutas ou futuros fisioterapeutas, algum tema na verdade, interessasse a maioria dos alunos. Pensei em falar em alguma doença, como a fisioterapia atua nessa doença, mas não estava muito satisfeita com isso. Então, eu pensei em trazer um tema que possa ser de interesse para nós, né, para vocês como futuros fisioterapeutas, mas também para nós como possíveis futuros pacientes neurológicos. Sei que é ruim, né, a gente pensar nessa possibilidade, mas ela existe. Então, eu acho que todo conhecimento, toda informação que a gente tenha para que isso, né, o desenvolvimento de uma doença neurológica se torne mais difícil, a gente tem que se apropriar disso e fazer que isso seja aplicado na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos pacientes. Então, as informações que eu vou trazer aqui são informações básicas a respeito de como a maioria das doenças neurodegenerativas se iniciam, né, e como nós podemos prevenir ou dificultar ou prorrogar o avanço dessas doenças neurodegenerativas. Então, eu vou colocar aqui para apresentar para vocês. Só um minutinho. Bom, então eu trouxe para vocês aqui, né, o tema que eu acabei definindo para apresentar para vocês é o seguinte: doenças neurodegenerativas, da neuroinflamação aos benefícios da atividade física. Então, por esse título, né, eu acho que a gente já pode começar a pensar um pouquinho, só um minutinho aqui. Então, tem a ver, né? As doenças neurodegenerativas têm a ver com neuroinflamação e atividade física traz benefícios. Então, é uma ideia que a gente já vai começando a gravar aí, benefícios da atividade física. Bom, então, né, tudo começa, na verdade, com essa neuroinflamação. O que ocasiona a neuroinflamação, né? O que facilita que essa neuroinflamação ocorra? O que eu posso fazer para prevenir essa neuroinflamação? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, né, sobre as doenças neurodegenerativas em si, e aí no final da apresentação eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a doença de Parkinson, como nós podemos tratar um paciente com doença de Parkinson, que na verdade é uma das doenças neurodegenerativas mais comum, mas é a que traz mais comprometimentos motores, que então seria aí o alvo, o foco da reabilitação física, né, da fisioterapia. Bom, então as doenças neurodegenerativas são aquelas que vão fazendo com que que a gente vá perdendo células neurais, vamos dizer assim, né? Então, aqui uma definição básica, então são doenças neurodegenerativas, são condições que afetam neurônios de regiões específicas do cérebro de modo progressivo, causando degeneração e perda irreversível das células. Então, o que fica marcado aqui é que são regiões específicas. Então, dependendo, né, da doença, ela vai ter predileção por uma determinada região. Por exemplo, a doença de Parkinson tem a predileção, então, de degeneração da substância negra, que é responsável pela produção de dopamina. Então, cada doença em si vai ter as suas características específicas por essas regiões específicas que a neurodegeneração acomete. É lógico, com o passar da doença, né, a degeneração vai acometendo mais regiões, mas normalmente começa especificamente uma região ou em um determinado tipo de célula. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, então algumas das doenças neurodegenerativas bastante comuns são doença de Alzheimer, doença de Parkinson,
esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla e atrofia muscular espinhal. Um fator muito comum das doenças neurodegenerativas, né, é a idade. Então, é um fator de risco a idade para essas doenças? Em alguns casos, sim. Né? Então, a gente tem aqui a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson como doenças mais comuns no envelhecimento. Já a atrofia muscular espinhal é uma doença que acomete mais indivíduos mais novos, até mesmo crianças, né? Esclerose múltipla também, adultos jovens, e a esclerose lateral amiotrófica, podendo acometer adultos, idosos, né? Em alguns casos também começam numa faixa etária mais precoce, vamos dizer assim. Mas o foco, né, como não dá, né, para ficar falando de todas as doenças, acredito que seria muito cansativo, eu vou só relembrar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer e sobre a doença de Parkinson. Bom, a doença de Alzheimer, ela é a doença neurodegenerativa mais comum e afeta mais de 36 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, a característica marcante da doença de Alzheimer é a deterioração cognitiva e da memória. Então, né, é até meio que comum, quando a gente esquece alguma coisa, nossa, eu estou com Alzheimer, né? Mas, então, essa perda de memória, né, deteriorização cognitiva é uma característica comum. Entretanto, quando a doença vai progredindo, as pessoas começam a apresentar, então, um comprometimento progressivo das AVDs. Então, a pessoa com doença de Alzheimer, ela vai perdendo a capacidade de executar suas atividades de vida diária. Por exemplo, dificuldade de se vestir, de se alimentar, né, de fazer a sua higiene. Então, isso tudo vai debilitando muito a pessoa com doença de Alzheimer e comprometendo, então, exigindo, na verdade, a presença de um cuidador ou de um familiar que ajude a pessoa nessas atividades e no seu dia a dia como um todo. É comum também, né, com o avançar da doença, as pessoas apresentarem sintomas neuropsiquiátricos. Então, por exemplo, ela pode ter depressão, pode ter agitação, pode apresentar ansiedade, enfim, vários sintomas neuropsiquiátricos. E também alterações comportamentais. O que é muito comum de ser relatado pelos familiares é que as pessoas passam a ser agressivas, né? E fala, nossa, minha mãe era tão boazinha, agora ela está agressiva. É muito comum esse relato de familiares. Bom, então o que acontece na doença de Alzheimer, né? A pessoa, ela tem, né, uma atrofia cortical difusa. Então, se compararmos aqui, né, um cérebro normal com o cérebro acometido pela doença de Alzheimer, nós vemos uma redução do tamanho como um todo e também um aumento, né, entre os espaços, vamos dizer aqui, entre os giros do cérebro. Isso caracteriza, então, essa atrofia cortical difusa, né? É como se o cérebro fosse mais espaçado, então tem menos células, que então que é a característica, então, de perda neuronal, perdas sinápticas, degeneração neurovascular. E, né, o que é uma característica comum é a presença de placas senis extracelulares compostas de agregados filamentosos de proteína beta-amiloide. Então, se nós vemos nessa figura aqui, né, nós temos esses agregados de proteína que dificultam, então, a comunicação entre os neurônios. É isso, então, dificultando essa atividade neuronal, essa atividade das células centrais, né, vai fazendo com que elas perdam as suas funções e acabam sendo degeneradas, né? Isso vai caracterizando, então, a atrofia. A idade de início normalmente é entre os 40 e 90 anos de idade. Então, né, é lógico, quanto mais velho, mais frequente e mais chance de se desenvolver a doença de Alzheimer, mas nós temos também indivíduos acometidos a partir de 40 anos. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Por que algumas pessoas com 40 anos, ou 50, 60, começam a ter doença de Alzheimer e outras só vão desenvolver a doença de Alzheimer com 80, 90 anos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Outra coisa que a gente tem que pensar também é nesse agregados de proteína, né? Por que será que as proteínas começam a se agregar lá no cérebro da pessoa?
né? Então, vamos ficar aí com uma pulguinha atrás da orelha. Por que que as proteínas estão se agregando? E por que que algumas pessoas desenvolvem muito mais cedo do que outras? Certo? Bom, a segunda doença neurodegenerativa mais comum é a doença de Parkinson, sendo que a doença de Parkinson é a doença neurodegenerativa que mais traz comprometimentos motores. Então, na doença de Alzheimer, a gente vê mais um comprometimento cognitivo, né? Lógico que com o avançar da doença, eles vão tendo prejuízos nas atividades da vida diária, mas o comprometimento motor e a debilidade com que o paciente de Parkinson fica, a dependência, né, motora que esse paciente desenvolve é muito mais precoce e muito mais comum. Então, né, a doença de Parkinson, como eu falei, é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, né, e teve um aumento muito expressivo, né, no número de pessoas com doença de Parkinson de 1990 a 2015. Esse número dobrou, né, e hoje em dia existe mais de 6 milhões de pessoas. E a perspectiva é que esse número até 2030 dobre novamente, né? Então, a gente vê um crescimento muito grande em pessoas acometidas com doença de Parkinson. Uma das coisas que reflete isso é o próprio envelhecimento populacional, certo? Bom, então, o tremor, né, a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, rigidez e instabilidade postural são as características motoras mais comuns da doença de Parkinson. Entretanto, né, hoje em dia tem sido muito estudado as alterações não motoras que acometem o indivíduo com essa doença também. Então, os distúrbios do sono, distúrbios cognitivos, depressão e a hiposmia, que é a dificuldade, né, a perda da sensibilidade de olfato, é muito comum e prevalente na doença de Parkinson também. Bom, então o que acontece lá, né, no nosso sistema nervoso, que ocasiona esses comprometimentos motores e não motores? Então, a causa, vamos dizer assim, né, o que está acontecendo lá dentro para ocasionar esses comprometimentos motores é a degeneração da substância negra. Então, aqui nós vemos, né, uma foto da substância negra, e se observarmos aqui tem uma região bem escura, né, que seria, então, o acúmulo de dopamina, que a substância negra, ela é responsável pela produção de dopamina, que tem essa coloração escura. E aqui, então, também é uma foto de uma substância negra, mas vocês podem observar que essa coloração escura já não está tão presente. Então, isso aqui mostra a degeneração da substância negra, diminuindo a produção da dopamina, que é o que vai dar, então, esses comprometimentos motores e também os não motores da doença. Aqui, então, nós vemos, então, uma microscopia, né, do cérebro normal, vamos dizer assim, e aqui com a doença de Parkinson. Se vocês observarem essas marcações mais escuras, né, mostram, então, o povoamento neuronal, vamos dizer aqui, assim. E aqui, no de baixo, que é de uma pessoa com doença de Parkinson, nós vemos menos manchas mais escuras, né, que seria, então, o despovoamento neuronal. E aí, aumentando, né, uma região específica, se vocês observarem, né, nós temos aqui essa mancha mais clara, que é a característica da doença de Parkinson também, né, que então são os corpos de Levy. Os corpos de Levy são aglomerados de alfa-sinucleína, que também é uma proteína. Esse aglomerado de alfa-sinucleína, na verdade, são aglomerados de proteínas dobradas incorretamente. Então, nós vemos, né, só para recapitular, lá na doença de Parkinson, que nós temos também a beta-amiloide, então, tendo o acúmulo dessa proteína, vamos dizer assim, e aqui, então, a alfa-sinucleína mal dobrada, formando corpos de Levy. O que será que acontece, né, para a gente desenvolver esse corpus de Levy, por exemplo, né? O que será que acontece que essa degeneração da substância negra se inicia, certo? Então, né, quais são as causas das doenças neurodegenerativas? Quando a gente estuda, né, algumas doenças,
na verdade, uma grande parte dessas doenças, a maioria da causa é idiopática, ou seja, não se tem uma causa estabelecida, né? Então, é uma doença idiopática sem causa estabelecida. E aí, uma parcela um pouco menor tem algumas características genéticas e hereditárias, né? Mas então, o que causa essa doença idiopática, né? Por que essa doença surge em algumas pessoas? E aí, as pesquisas foram sendo desenvolvidas e começou a ser verificado que existem fatores ambientais e o estilo de vida que estão relacionados tanto à doença idiopática, como também as genéticas e hereditárias, tendo, por exemplo, diferente idade de acometimento. Por exemplo, existem pessoas com doença de Parkinson, né, que começam lá com 60, 70 anos, e outras pessoas que também têm a característica genética, vamos dizer assim, começam com mais tarde na vida, né, ou antes. Então, o que faz com que pessoas, mesmo com características genéticas ou hereditárias que predispõem, né, a chance de ter a doença, o que faz com que uma desenvolva, por exemplo, um comprometimento cognitivo associado na doença de Parkinson, por exemplo, e outra não? Né? O que faz com que a minha debilidade motora seja muito diferente da debilidade motora de outra? Que eu comece a apresentar esses sintomas com 30 anos, vamos exagerar, né, exagerando, e outras apresentem com 60, 70 anos. Então, o que está envolvido são fatores ambientais e estilo de vida. Bom, então, né, só para a gente ir formando a ideia de onde eu estou querendo chegar com vocês, então nós temos doenças neurodegenerativas que são ocasionadas ou por fatores genéticos, familiares, vamos dizer assim, e também por fatores ambientais de estilo de vida. Então, né, é como se fosse, não são causas, né, mas são fatores predisponentes. E aí, tanto esses fatores genéticos como os fatores ambientais vão facilitar a neuroinflamação. Mas, né, quais são esses fatores ambientais? Qual que é o estilo de vida que predispõe, então, à neuroinflamação? Né? Ou então que ative esses fatores genéticos mais precocemente para eles começarem a ocasionar a neuroinflamação. Então, é aqui, pessoal, nesses fatores ambientais, e principalmente no estilo de vida, que a gente pode atuar, vamos dizer assim, para prevenir ou desacelerar, né, ou para prorrogar o aparecimento, né, da neuroinflamação e consequente desenvolvimento da doença neurodegenerativa. Bom, então, entre os fatores ambientais, nós temos exposição à poluição e pesticidas. Isso faz com que a gente desenvolva a neuroinflamação. Em várias doenças também já foi comprovado a latitude e concentração de vitamina D. Então, por exemplo, na esclerose múltipla, né, que é uma doença neurodegenerativa também, já foi verificado que determinadas regiões tropicais têm uma predisposição maior a se desenvolver a esclerose múltipla, né? Então, é muito relacionado a essas doenças autoimunes, vamos dizer assim, com a concentração, a exposição à vitamina D, certo? E aí, estilo de vida. Dentre, né, algumas características do estilo de vida que facilitam ou que ocasionam a neuroinflamação, nós temos tabagismo, alimentação e sedentarismo. Então, sim, nós temos que nos preocupar com a nossa alimentação e temos que preocupar com o nosso estilo de vida em relação à prática de atividade física, né? E temos o envelhecimento, né, que é um fator aí que também facilita e predispõe a maior neuroinflamação. Mas o envelhecimento é uma coisa, né, que acontece, todos nós queremos envelhecer, na verdade, mas que então façamos com que o nosso envelhecimento aconteça de uma maneira saudável, sem facilitar ainda mais o desenvolvimento da neuroinflamação. Bom, então, né, como que esse estilo de vida e fatores ambientais podem causar a neuroinflamação? Então, por exemplo, se eu como alguma coisa, né, que não é tão saudável, vamos dizer assim,
né, ou se eu deixo de praticar atividade física, ou se eu me exponho a poluição, como que isso vai causar neuroinflamação? A gente não tem a barreira hematoencefálica, né, mas a barreira hematoencefálica não protege? A gente sempre pensa, né, que o cérebro ou o sistema nervoso como um todo, né, o sistema nervoso central, ele está protegido por essa barreira, né, pelas meninges, enfim. Então, pessoal, mas o que acontece, né, que, que eu faço, vamos dizer assim, na periferia, vai comprometer, então, o meu sistema nervoso, que vai causar a neuroinflamação? Bom, nós temos sim a barreira hematoencefálica, né, que ela é um filtro poderoso, né, que vai selecionar substâncias do sangue que podem entrar ou não no cérebro, né? Então, ela sim, ela é um filtro. Entretanto, nosso estilo de vida, nossa alimentação, esses fatores ambientais vão prejudicar a permeabilidade dessa barreira hematoencefálica, né, fazendo então com que ela se torne mais permeável. Bom, então, pessoal, eu já vou falar um pouquinho mais sobre a barreira hematoencefálica. Então, nós temos os fatores ambientais e o estilo de vida que vão ativar nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, né, eu tenho alguma coisa que tá sendo prejudicial ao meu organismo. Por exemplo, um vírus, né, uma bactéria, alguma coisa assim. Ativei meu sistema imunológico para combater isso. Isso é legal, né? Nosso sistema imunológico, ele tem que ser ativo. Ele tem que combater os corpos intrusos, vamos dizer assim, né? Mas, embora o sistema imunológico ativo seja fundamental para a manutenção da saúde, o sistema imunológico hiperativo pode levar à inflamação crônica. Então, a exposição constante à poluição, a exposição constante a uma alimentação inadequada ou sedentarismo constante vai fazer com que eu tenha essa inflamação crônica, certo? E aí, eu fazer com que meu sistema imunológico seja ativo, né, hiperativo o tempo todo, prejudica, então, a saúde, inclusive, da minha barreira hematoencefálica, né? Então, pessoal, nós temos aqui, né, uma condição de um cérebro saudável e aqui com uma doença neurodegenerativa. Nós temos aqui, então, o vaso sanguíneo, a barreira hematoencefálica, e se vocês observarem aqui, ó, ela tem lá, né, a permeabilidade seletiva. Então, ela filtra todas as substâncias do sangue que podem ou não passar para o nosso cérebro, certo? Então, temos as células, nós temos os neurônios, as células da glia, e aqui uma célula muito importante que é a microglia, ou micróglia, né, que algumas pessoas falam. Então, quando nós temos essa condição de inflamação constante, né, a exposição inadequada de pesticidas, de agrotóxicos, de vírus, de bactérias, né, o que acontece? Essa permeabilidade, ela é alterada, né, ela vai se tornando mais permeável, vamos dizer assim, e corpos que antigamente, né, em condições normais, não ultrapassavam essa barreira, eles começam, então, a entrar no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. E aí, pessoal, essa microglia, vamos dizer assim, ela que vai atuar, que vai ser a responsável pela limpeza desse lugar, vamos dizer assim, né, para tirar esses invasores, mas também é ela que é responsável pela neuroinflamação. Vamos entender como que acontece. Então, nós temos lá, né, uma alteração da permeabilidade da barreira hematoencefálica e a microglia que está lá, né, que, como eu falei, é responsável pela limpeza. Então, só para a gente ficar um pouquinho mais claro sobre a função da microglia, elas são células imunes primárias do nosso sistema nervoso central. Dentre as suas funções, manter a homeostase do sistema nervoso central e controlar as respostas imunes inatas e adaptativas no sistema nervoso. Então, a microglia ela é muito importante, uma célula muito importante das nossas respostas imunes e manter ali, né, o nosso sistema nervoso em homeostase.
Entretanto, né, quando nós temos aquela situação de invasão, anticorpos entrando, fatores inflamatórios e tudo mais, né, o que acontece? Essa microglia, ela muda sua conformidade. Então, ela tem características M1, uma conformidade M1 e uma outra conformidade, um estado, aliás, um estado M1 e um outro estado M2. O estado M1, então a microglia, ela adota o estado M1 para combater esses intrusos, vamos dizer assim, e fazer com que eles sejam expelidos do nosso sistema nervoso, né? Então, na verdade, ela tem características pró-inflamatórias, né, que vai fazer com que atacar esses agentes de agressão, produzindo, então, uma infecção, metabólitos oxidativos, né, para quê? Para tentar eliminar o insulto da lesão. Então, ela é sim responsável por iniciar um processo inflamatório na tentativa de eliminar o intruso, certo? Mas aí fez tudo isso, conseguiu causar esse processo inflamatório ali, vem a microglia, então, o estado M2. O estado M2 tem características anti-inflamatórias. Então, tá ali formado o processo inflamatório, vem essas outras células que vão fazer o quê? Tentar expelir, eliminar esse processo inflamatório, fazendo então a fagocitose dos restos celulares, a reconstrução da matriz extracelular. Então, isso acontece normalmente. Entrou um agente agressor, a microglia adota o estado M1, causa ali um processo inflamatório para destruir esse agente agressor. Fez isso, vem a microglia no estado M2 e limpa essa região. Isso acontece normalmente, é uma atividade imunológica adequada. Mas quando nós temos um processo inflamatório constante, né, esse processo inflamatório vai sendo cada vez mais comum e aí vai se tornando um estado de neuroinflamação, certo? Então, nós temos mais características pró-inflamatórias do que anti-inflamatórias. Bom, então, o estado de neuroinflamação crônica compromete a integridade da barreira hematoencefálica, aumenta a sua permeabilidade e leva à perda do estado imunológico do sistema nervoso central. Então, essa imunidade prejudicada leva a produção, a formação de proteínas mal dobradas. Lembra da alfa-sinucleína? Lembra da beta-amiloide? Então, pessoal, é isso, né? Esse processo de neuroinflamação, de inflamação crônica, é que vai facilitar, é que muitas vezes vai ocasionar a formação da proteína mal dobrada, que vai ser responsável pela gente desenvolver doença de Parkinson, doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Então, nessas doenças neurodegenerativas, existe algum comprometimento, algum dano, né, nas proteínas, que vão ser mal dobradas, por exemplo, né, é um termo muito utilizado. E aí isso ocasiona ou facilita a neurodegeneração. Então, se eu ajudar, né, tendo um estilo de vida mais saudável, né, não me expondo a áreas de grande poluição ou uma alimentação adequada, eu vou fazer com que o meu sistema imune não seja tão exigido, né, e não ocasione essa neuroinflamação crônica, para que eu não tenha nessas proteínas mal formadas? Sim, então está muito relacionado ao meu estilo de vida. Por exemplo, obesidade. Obesidade, pessoal, é um estado de inflamação crônica, onde eu tenho inflamação da grande maioria de meus órgãos, dos meus tecidos, né? E isso vai fazendo o quê? Então, a princípio, né, eu tenho uma obesidade que está afetando a periferia, mas sim, ela pode também começar a ativar de uma maneira descontrolada o meu sistema nervoso, fazendo então também a neuroinflamação. Então, a alimentação é fundamental para a gente evitar, então,
proteínas mal dobradas e evitar neurodegeneração. Bom, então, né, como que eu posso controlar essa neuroinflamação? Vários estudos, né, já comprovaram e cada vez mais comprovam, né, reforçam isso, de que o exercício físico ajuda a controlar e a prevenir a neuroinflamação. Então, ó, a atividade física e os exercícios têm o potencial de reduzir e reverter parte da ativação imunológica, devolvendo o corpo a um estado saudável. Exercício altera o fenótipo da microglia pró-inflamatória para anti-inflamatória. Então, pessoal, eu fazendo exercício físico, eu vou fazer com que a minha microglia tenha muito mais atividade anti-inflamatória do que pró-inflamatória. Então, aqui eu trouxe, né, 2 artigos, né, só para vocês verem que existe muita evidência científica. Então, atividade física inibe inflamação, ativação microglial, atividade física atenua a neuroinflamação das doenças neurológicas. Então, a atividade física é essencial para que eu evite a neuroinflamação. Tá, mas que tipo de atividade física, né? O que eu posso fazer para que eu não tenha, né, essa neuroinflamação? Então, só para a gente entender, né, nós temos atividade física e exercício. A atividade física, ela se refere a uma rotina consistente de movimento corporal. Então, por exemplo, eu não preciso necessariamente praticar um esporte, ir na academia e tudo mais. Por exemplo, passear com o cachorro, ir ao trabalho a pé, fazer os serviços domiciliares, subir, por exemplo, até meu apartamento de escadas, isso mostra uma atividade física, né? Existe até hoje em dia os reloginhos que contam os passos, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, a pessoa tem que dar cerca de 8.000 passos por dia para ela ser considerada uma pessoa ativa, né? Então, a atividade física não precisa ser uma coisa estruturada em si, certo? Já o exercício é uma subcategoria de atividade física que inclui atividades planejadas, estruturadas e repetidas, voltadas para aumentar o tônus, para aumentar a resistência cardiovascular e tudo mais. Então, por exemplo, eu ir para uma academia, eu praticar um esporte regular, isso é um exercício, tá? Então, tanto atividade física quanto exercício são benéficos. Então, só aqui para mostrando para vocês, né? Eu posso fazer atividade física indo de bicicleta ao trabalho, indo à escola ou à faculdade, no caso, a pé, né? Ou então indo numa academia, fazendo uma corrida, né? Fazendo uma coisa mais estruturada. Então, o que é importante? Tanto a atividade física quanto os exercícios têm propriedades modificadoras do sistema imunológico, que podem levar a um efeito anti-inflamatório geral em todo o corpo. Então, pessoal, o que a gente tem que ser é ativo, né? Então, por exemplo, eu quero evitar ao máximo, prorrogar ao máximo o aparecimento de uma doença neurodegenerativa, eu tenho que ser ativa. Ah, mas eu não gosto de ir na academia, nunca gostei. Não importa, sabe? Adote um estilo de vida ativo, né? Não necessariamente tendo que praticar um esporte, não necessariamente tendo que ir a uma academia. Isso é fundamental. Então, eu mudando meu estilo de vida para um estilo ativo, tendo uma alimentação mais saudável, né, eu vou evitar com que a permeabilidade da minha barreira hematoencefálica seja alterado devido a propriedades inflamatórias que vão estar invadindo, né? Devido a agentes agressores que vão atacar minha barreira hematoencefálica e, consequentemente, meu sistema nervoso, certo? Ocasionando, então, aquelas proteínas mal dobradas que vão fazer com que eu desenvolva as doenças neurodegenerativas, certo? Então, pessoal, num cérebro saudável, né, se eu faço um exercício regular, eu vou ter propriedades, né, ativar propriedades autoimunes, reduzindo, então, o risco de doenças neurológicas. E, por exemplo, se eu tenho um cérebro já danificado, né, já com alguma doença, e eu fazer exercício através de uma intervenção fisioterapêutica, ou mesmo conscientizar o meu paciente de que ele pode sim fazer um exercício, eu vou reduzir, então, esse processo neuroinflamatório
melhorando o prognóstico da doença. Então, eu, sendo fisioterapeuta, eu tenho que informar o meu paciente, eu tenho que fazer com que ele adote um estilo de vida ativo, né? E eu, como não gosto de falar, mas, né, talvez futura paciente neurológica, eu vou fazer atividade física para que eu mantenha meu sistema imunológico com atividade adequada, reduzindo, então, o risco de desenvolver uma doença neurológica, né? Que a gente tem que saber, né, que a prevenção, ela é muito melhor e muito mais fácil de lidar do que o tratamento em si. Então, quando eu prevenir uma sequela, quando eu prevenir uma deformidade, eu estou facilitando, então, que meu paciente mantenha a qualidade de vida, né? Que ele consiga ser independente por mais tempo. Então, pessoal, atividade física, né? Para que nós tenhamos um cérebro saudável. Bom, então agora, né, eu vou trazer aqui o foco para a doença de Parkinson, que é a segunda doença neurodegenerativa mais comum e a doença que mais traz comprometimentos motores, né, como eu já falei para vocês. O que a fisioterapia tem que ter como objetivo num paciente com doença de Parkinson é manter o paciente ativo. Não só com o paciente de doença de Parkinson, nós temos que fazer com que qualquer pessoa tenha um estilo de vida ativo. Então, nesse paciente com Parkinson, né, ele tem que fazer atividade física constante, orientada e supervisionada por especialistas. Então, quando a gente fala, né, orientada e supervisionada por especialistas, no caso de um paciente com doença de Parkinson, é que talvez, né, ele já esteja no estado da doença que ele já tem alguns comprometimentos que precisam ter o olhar atento de um fisioterapeuta, né? Mas, por exemplo, se é um paciente que foi diagnosticado agora, não tem muitos comprometimentos motores, ele pode ir numa academia, ele pode ir em um clube, ele pode fazer o exercício dele por conta? Pode. O que ele tem que ter é um estilo de vida ativo e também está sempre sendo orientado adequadamente a possíveis lesões, possíveis traumas e tudo mais. Bom, então a fisioterapia, né, de um paciente aí que já tenha um comprometimento visa a independência, visa a qualidade de vida. Então nós precisamos, para manter essa independência e manter essa qualidade de vida, melhorar as condições musculares, através de alongamentos, através de exercícios de fortalecimento, por exemplo, e também visar a melhora da coordenação motora. É muito importante a coordenação motora para que um paciente ele mantenha a sua atividade de vida diária, né, que ele consiga executar, por exemplo, escovar os dentes, escrever alguma coisa, tudo isso precisa da coordenação motora, seja uma coordenação motora fina ou seja uma coordenação motora mais grossa, né? Então, nós precisamos, sim, trabalhar a coordenação motora também. A reeducação postural é muito importante, porque esses pacientes com Parkinson eles vão adotando uma postura flexora. O equilíbrio desses pacientes é muito prejudicado, então a melhora do equilíbrio é um objetivo da fisioterapia. Melhora do condicionamento físico, uma reeducação da marcha para evitar possíveis quedas, né, junto aqui com a melhora do equilíbrio, e também a prevenção de complicações secundárias que vão aparecer, que vão ocorrer ao longo da doença. Bom, então, né, para que a pessoa com Parkinson consiga realizar seus AVDs com segurança, ele precisa ter força muscular, equilíbrio, coordenação motora e marcha. Não esquecendo, pessoal, de somar a tudo isso aqui o condicionamento cardiorrespiratório. O condicionamento cardiorrespiratório vem sendo muito debatido e muito defendido pelos especialistas da área. Então, nós não podemos só, né, pensar no treino de marcha, no treino de equilíbrio, da coordenação, mas e a capacidade cardiopulmonar desse paciente? Ela é fundamental para que ele tenha uma vida com qualidade e que mantenha a sua independência, tá? Bom, então aqui alguns exemplos, né, são fotos de pacientes que são atendidos lá, né, no nosso centro de estudos da educação e da saúde, fazendo exercícios de fortalecimento. Nossa, professora, mas ele está aqui numa academia, né, fazendo exercícios de musculação. Pode isso? Lógico que pode. Pode e deve.
né? Então, pessoal, exercícios com carga, exercício resistido é muito benéfico e muito bem-vindo para os pacientes com doença de Parkinson. A doença de Parkinson, pessoal, ela não tem contraindicações de carga, não tem contraindicação de frequência, né? Então, o paciente ele pode sim ser exigido e ser sobrecarregado nas atividades físicas. E eles gostam muito desse tipo de exercício, né? Eu costumo dizer para os alunos que quando a gente leva, né, um paciente para um ambiente de academia, né, sai daquele ambiente de tablado, de maca, aquele ambiente que é muito relacionado à doença, né, e eu levo o meu paciente para um ambiente de saúde, né, que ele fala, nossa, eu vejo isso nas academias, aqueles jovens fazendo, puxando ferro, e isso traz um como se diz, um bem-estar além, né, de todas as consequências musculares, corporais, que esse tipo de exercício traz também um comprometimento mental muito positivo para esses pacientes. Então, é muito legal a gente levar esses pacientes para o ambiente de saúde. Com treino de equilíbrio, né? Então, vocês podem observar aqui, nós temos superfícies instáveis, obstáculos, né? Superfícies irregulares e sinuosas para que o paciente treine o equilíbrio. Então, nós podemos criar vários tipos de exercícios, seja no ambiente de uma clínica, seja no ambiente domiciliar, né? Hoje em dia, com tudo o que aconteceu, com a pandemia e tudo mais, tornou-se comum algumas sessões acontecerem de maneira online. Nossa, mas vai substituir a fisioterapia por uma consulta online? Não é substituir, gente, não é isso. Lógico que nada substitui a interação terapeuta-paciente, mas, por exemplo, meu paciente está em casa, não pode receber visita, tem o Covid. Não é muito melhor eu, por exemplo, fazer uma videochamada, orientar esses pacientes, ver, né, como que ele está executando as atividades, está de maneira correta ou não? Então, sim, é uma medida que pode ser adotada para o acompanhamento desses pacientes. Né? Em grandes cidades, o que tem sido adotado, por exemplo, até mesmo para baratear alguns custos, que alguns pacientes não têm condições, né? Fazer uma sessão, por exemplo, presencial e uma sessão online. Então, sim, gente, eu tenho que saber orientar, eu tenho que saber corrigir o meu paciente nos exercícios que eles fazem. E uma coisa muito importante disso tudo também é fazer com que o paciente se comprometa com a recuperação dele, né, com a reabilitação. Então, ele fazer o exercício em ambiente domiciliar tira aquela ideia que a reabilitação é só lá com o fisioterapeuta. Né, ele tem que ser comprometido. Ele está ali assistindo televisão, agora é a hora de eu fazer um pouquinho de exercício. Então, fazer as sessões domiciliar faz com que o paciente relacione também o ambiente da casa dele com a recuperação, tá? Então, pode sim ser feito em ambiente domiciliar, usando adaptações, por exemplo, olha aqui, é um travesseiro com que o paciente está usando, é um espaguete lá da piscina, né? Então, gente, eu posso adaptar de acordo com a necessidade, com o envolvimento do meu paciente. Então, treino de coordenação motora, né? Aqui então, são lá pacientes do nosso grupo de Parkinson, né? Esse grupo acontecia antes da pandemia, estamos querendo voltar com o grupo agora, e aqui as pacientes executando exercícios para coordenação motora. Então, nós podemos também criar uma infinidade de exercícios, né? Usar a criatividade para que meu paciente faça atividades motoras. Eu posso exigir tarefa bimanual, por exemplo, aqui passar a linha na agulha, né, fazer exercícios com os dedos, ou tarefa unimanual só, né? E aí, gente, é usar a criatividade. Mas isso não é a TO que faz? Sim, a TO faz, mas a fisioterapia também atua na coordenação motora. E marcha, né? A marcha é uma queixa na maioria das vezes, é a queixa principal do paciente. Eu quero melhorar como eu ando, né? Eu estou tendo muito desequilíbrio enquanto eu caminho. Então, a marcha, ela é, sim, um dos focos primordiais da reabilitação de um paciente com Parkinson. E aí, pessoal, lógico, né? Quando eu vou programar uma sessão de fisioterapia para um paciente,
eu vou ter que verificar qual é a queixa principal do meu paciente e avaliar o meu paciente fazendo atividade relacionada a essa queixa principal, para eu poder verificar qual é a dificuldade dele. Então, se a queixa é marcha, o que eu tenho que observar? A largura dos passos, a tripsiflexão, então, meu paciente está levantando a perna adequadamente, o tamanho do passo, enfim. E aí, eu avaliando essa marcha do meu paciente, eu vou criando exercícios de acordo com as suas especificidades. E para o Parkinson, pessoal, é muito importante e auxilia muito as dicas visuais. Então, por exemplo, aqui foi colocado marcação para que o paciente coloque o pé em cada uma das marcações. Isso facilita, com que ele replaneje os seus movimentos e consiga executá-los de maneira mais adequada. Bom, mas vocês vão ter aula de Parkinson mais detalhada, que é só para a gente ter uma noção, um gostinho do que é trabalhar com um paciente de Parkinson. Bom, a marcha pode ser treinada em esteira também, já foram feitos vários estudos que mostram que o treino em esteira faz com que a pessoa passe, vamos dizer assim, o que ela aprendeu na esteira para o chão, e consiga melhorar o seu padrão de marcha. Uma coisa muito importante a gente treinar no paciente com Parkinson, aqui está no ambiente de laboratório, que isso aqui foi de uma pesquisa, a gente tem que lembrar que as pesquisas são feitas para como se diz, fazer com que a nossa terapia seja baseada nesses resultados, Então, a pesquisa é feita para trazer evidências para o tratamento clínico. Então, uma dificuldade muito grande de paciente com Parkinson é, por exemplo, estar andando e mudar de direção, seja para virar uma esquina, seja para entrar em uma porta, seja para desviar de alguém que está passando na rua, Então, eles têm muita dificuldade em relação a isso. Então, nós podemos treinar isso também, o desviar de obstáculo durante a marcha. Uma outra coisa também que o paciente com Parkinson tem muita dificuldade é realizar dupla tarefa junto com a marcha. Então, por exemplo, aqui, uma pessoa caminhando de maneira única, vamos dizer assim, sem dupla tarefa. Aqui já é uma paciente executando a dupla tarefa, ou seja, caminhar segurando sacolas, que é uma atividade que a gente faz corriqueiramente, por exemplo, voltando do mercado, voltando de um comércio, coisa assim, e também falar, andar falando ao celular. Já foi comprovado por várias pesquisas que o paciente com Parkinson ele vai tendo prejuízo nessa execução de dupla tarefa. Então, nós temos que ir treinando a dupla tarefa para que ele se torne, para que ele se mantenha independente com uma vida com qualidade por mais tempo possível. Então, devemos sim treinar dupla tarefa também durante a fisioterapia. Outra coisa, que é muito importante é a travessia de rua. Vocês vão ver, quando vocês tiverem a disciplina, ou quando estiverem tratando um paciente com Parkinson, que o paciente ele tem muita dificuldade de mudar a velocidade da marcha, de alterar a direção. Então, no caso de atravessar a rua, muitas vezes, o paciente ele chega, para atravessar a rua, se vocês observarem aqui, o sinal está vermelho, ele está ali paradinho. Aí o sinal abre, esse paciente vai atravessar a rua. Mas muitas vezes o que acontece? Quando a gente chega para atravessar a rua, o sinal já está verde para pedestre. E a gente tem que aumentar a velocidade do passo, porque o nosso tempo é menor para atravessar. E aí, nessas situações, acabam ocorrendo muitas quedas, tanto para pacientes com Parkinson, como para pacientes idosos. Então, é uma situação que nós devemos, sim, trabalhar no nosso dia a dia com os pacientes também. Por quê, pessoal? Imagina aqui, Então, olha, numa situação como nessa figura aqui de baixo, nós temos lá o semáforo de pedestre, Então, que a gente tem o tempo estabelecido para atravessar a rua, que esse semáforo vai começar a piscar, dizendo que meu tempo está acabando, e tem um monte de pessoa indo de um lado para o outro. Então, além de atravessar a rua, essa pessoa tem que desviar de obstáculos. Então, eu posso simular isso no meu dia a dia? Lógico que pode. Uma atividade que a gente fazia quando nós tínhamos o grupo de Parkinson,
né, era colocar algumas marcações numa sala grande, né, e tanto os pacientes quanto os alunos tinham que ir andando nessas marcações por caminhos aleatórios, e ordem aleatória, uns vindo, outros indo, um para a direita, outro para a esquerda, enfim, ficava um aglomerado de gente. Para quê? Para que os pacientes, a gente tentava simular essas situações de muitas pessoas para o paciente. Por que isso? Porque muitos relatam que, por exemplo, eles não vão mais ao mercado, né? Porque quando tem muita gente, eles, né, perdem essa capacidade e acabam ficando muito nervosos. E aí, alguns relataram queda, outros falavam que congelavam. Igreja, né? Então, igreja, mercado, shopping, todos esses locais onde que tem um aglomerado de pessoas, ou, né, várias pessoas, traz um desconforto muito grande para esses pacientes que têm já uma marcha mais prejudicada, que já tem um controle postural prejudicado. Então, nós devemos, sim, simular essas situações para que esses pacientes mantenham a vida em comunidade por mais tempo, né? O que traz muita qualidade de vida. Uma outra coisa, né, que nós já fizemos pesquisa aqui e que já tem vários relatos, né, estudos que mostram é a caminhada nórdica, né, mostram o benefício de se caminhar segurando um bastão, né, 2 bastões para os pacientes com Parkinson. Eles usam, né, como se fossem marcadores, então facilitando, né, a marcha, fazendo com que esse paciente aumente o comprimento do passo, tenha uma ritmicidade melhor. Então é muito bem-vindo também o treino de marcha com caminhada nórdica. E trabalhar mobilidade em geral, né, para que o paciente consiga fazer o deslocamento de peso para um lado e para o outro, né, então, menor risco de queda. Quando a gente anda, né, na maioria das nossas atividades, o que a gente faz? Transfere o peso para uma perna e depois transfere o peso para outra perna. Então, isso faz com que a gente treinar essa mobilidade em geral, tanto de transferência de peso, como exercícios de rotação e tudo mais, traz uma maior independência para os nossos pacientes. Um outro tipo de tratamento, né, que os pacientes gostam e acabam levando para a vida em si, né, quando se tem netos, por exemplo, né, os jogos interativos virtuais, aqueles onde o paciente ele tem que se movimentar, como o Xbox, o Nintendo, né, então o paciente ele faz os movimentos para jogar. Né? Então, a gente teve relato de paciente que falava assim, nossa, meu neto tem um desse, eu vou jogar com ele, sabe assim? Uma alegria em falar que ia poder começar a jogar com o neto. E isso faz o quê, gente? Que o paciente adote um estilo de vida ativo. E é isso que a gente quer. Lembra, né, que o sedentarismo traz a neuroinflamação? Então, vamos fazer com que esse paciente adote um estilo de vida ativo, seja fazendo caminhada, seja passeando com o cachorro, seja indo ao mercado, né? Seja jogando Xbox. Então, nós precisamos descobrir qual é a afinidade que o paciente tem, estimular que ele faça isso cotidianamente. Então, aqui, vamos ver se vai passar, foi de uma pesquisa de TCC, na verdade, né? Então, nós fizemos o Xbox com pacientes com Parkinson, e nós temos, né, o vídeo não está muito bom, pessoal, porque a aluna, ela filmou pequenos trechos, né, e muito rapidinho, ela que me mandou a filmagem, mas, olha, o paciente vai para um lado, movimenta membro superior, né, fazendo com que todos os movimentos, as amplitudes de movimentos que são necessárias para a execução das atividades de vida diária sejam realizadas durante um jogo, né? Então, tem alguns pacientes que, quando a gente fazia o exercício, vamos dizer assim, convencional, se mostravam desmotivados, né? E a gente trouxe para esse ambiente de jogo virtual e eram outras pessoas, né? Então, observem aí, mexendo os braços, né? Uns com mais dificuldades do que outros, mas, assim, todos relataram, assim, muito prazer e satisfação em participar desse estudo, né, em fazer a terapia, então, com jogos virtuais. Agora é um outro jogo, chute ao gol.
Então, observem a agilidade desse paciente. Olha a mãozinha dele lá tremendo, né? Um paciente com Parkinson, e ele, né, chutando a bola ao gol ali, de uma maneira bem entusiasmada, fazendo, então, descarga de peso de uma perna para outra. Então, é o mesmo paciente jogando boliche, né, movimento, exigindo, então, aqui movimento de membro superior. Então, é só exemplo, né, para vocês visualizarem como que é legal essa terapia com jogo interativo virtual. Um outro tipo de exercício que eu gosto muito, né, e que a gente vê também, assim, que os pacientes se empenham e gostam, é o boxe, né? Na verdade, não precisa nem ser o boxe, é você colocar a luva, né, na mão do paciente, pedir para ele bater, pedir para ele chutar, né, desviar, e isso traz uma satisfação, né? Eu falo para todo mundo, é só colocar essa luva na mão que se transforma, e é bem por aí mesmo, né? Então, já tem estudos que mostram, né, que o treino de boxe é muito legal, porque tem trabalho de membro superior, tem trabalho de tronco, tem trabalho de membro inferior, então é muito legal a gente fazer isso com os nossos pacientes. Bom, pessoal, então, né, as doenças neurodegenerativas em si, e a doença de Parkinson, não faz distinção de cor, nível social, gênero, conhecimento, respeito, solidariedade, só trazem benefícios, tá? Então, conhecimento, respeito, solidariedade só trazem benefícios. Então, pessoal, vamos nos informar sobre as doenças, vamos informar nossos familiares, nossos conhecidos, né? Porque nós temos que respeitar, temos que conhecer, e como fisioterapeutas temos que tratar. E além disso, evitar o desenvolvimento das doenças neurodegenerativas e o Parkinson. Aqui, então, são algumas pessoas famosas que têm ou tiveram, né? Alguns faleceram já, a doença de Parkinson. E aqui eu gostaria de prestar minha homenagem a esses 3 pacientes. Isso aqui foi tudo autorizado, tá, pessoal? Essa paciente, a dona Joana, a dona Ângela e seu Geraldo, que são 3 pacientes que fizeram parte do nosso grupo de Parkinson por muito tempo e acabaram falecendo, né, durante essa pandemia. Então, meu muito obrigada a esses 3, a quem eu estendo, em nome de todos os outros pacientes. Obrigada por confiar na Unesp, né, para fazer a reabilitação. Obrigada por aceitar participar de inúmeras pesquisas. Obrigada pela amizade que nós acabamos desenvolvendo ao longo desses anos. Bom, então, o dia 11 de abril é o Dia Mundial da Doença de Parkinson, e a tulipa vermelha é o sinal, é o símbolo da doença de Parkinson. Bom, deixa eu só voltar aqui. Gostaria de agradecer enormemente, né, a vocês que assistiram essa apresentação. Eu estou disponível para responder dúvidas, curiosidades, pode me mandar e-mail, pode mandar mensagens que eu respondo, ou me procurem, né, lá na Unesp, quem for os alunos daqui, para que a gente converse a respeito da neuroinflamação, das doenças neurodegenerativas, e eu espero, né, ter plantado ali um pouquinho de, nossa, preciso, né, mudar meu estilo de vida, preciso me cuidar. Porque sim, gente, as doenças neurodegenerativas estão aí, estão batendo a nossa porta. Então, vamos evitar ao máximo, certo? Bom, muito obrigada, pessoal. Era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Grata.